Diz a autoritativa palavra de Deus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus de toda graça, Senhor, te rogamos, ó Deus, uma vez mais a assistência, a unção do teu Espírito, ó Deus, sobre nós, para, ó Deus, a transmissão da tua palavra, Senhor, da mensagem, daquilo que o Senhor deseja nesse momento falar ao teu povo por meio, ó Deus, de nós, cacos de barro, vasos, ó Deus, em si destituídos, ó Deus, de qualquer valor e honra, senão, ó Deus, aquele que tu graciosamente nos concede por sermos admitidos, ó Deus, na tua família, como o apóstolo Paulo aqui, Senhor, reconhece, nos vemos, ó Deus, e sabemos que essa é a nossa realidade, o principal pecador. Eis aqui, Senhor, pecadores, ansiosos por ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, te rogamos que o Senhor fale nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos claros, fiéis acima de tudo, Senhor, à transmissão da tua palavra, para podermos, ó Deus, bendizer o teu nome, glorificarmos o teu nome e o teu Filho Jesus Cristo. Possamos, ó Deus, dar a honra devida, assim como Paulo. Ó Deus, tu és o único Deus, invisível, imortal e eterno. Que assim façamos, ó Deus. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é Manifestações da Graça de Deus na Vida do Pecador. Nós vamos trazer duas exposições nesse texto com esse título. Eu vou repetir. Manifestações da graça de Deus na vida do pecador. O pano de fundo, irmãos, dessa passagem ainda tem total relação com o combate aos falsos mestres. Total relação. Vou mostrar isso para os irmãos. Por quê? Os falsos mestres, de forma ardil, sutil, estavam entrando nas igrejas. E a maneira aqui que nós podemos encontrar de forma indireta de combater os falsos mestres vai ser observando o testemunho do apóstolo Paulo sobre a manifestação da graça de Deus sobre a vida dele. Então, Paulo concede aqui a Timóteo a possibilidade de fazer um paralelo entre os falsos mestres e um verdadeiro mestre. Os verdadeiros mestres, os ministros de Deus, eles vão estampar a graça de Deus na sua vida, nos seus ministérios, nos seus ensinos, naquele que ele vai transmitir para a igreja. Os verdadeiros ministros de Deus, eles vão desejar glorificar a Deus no seu ministério, nas suas vidas, por meio daquilo que eles ensinam, por meio daquilo que eles transmitem, pela verdade de Deus que eles transmitem à igreja, aos irmãos, e não os falsos ensinos. Em primeiro lugar, irmãos, os ministros não se fazem ministros a si mesmos. Paulo deixa claro aqui, isso é obra de Cristo, que é o cabeça da igreja, e aqueles a quem Cristo chama para o ministério, ele os qualifica. O paralelo agora é que os falsos mestres, os irmãos lembram, no versículo 7, veja aí de 1 Timóteo, capítulo 1, os falsos mestres, eles pretendiam se passar por mestres da lei, mas eles não tinham qualquer qualificação para isso, porque Paulo disse, eles nem entendem, eles não compreendem o que dizem, nem os assuntos que eles fazem, ousadas afirmações, asseverações. Logo, o verdadeiro mestre, o verdadeiro ministro,
reconhece a graça de Deus na sua vida e dá graças a Deus por aquilo que Cristo fez por ele. Isso é muito diferente, irmão, dos falsos mestres que sequer consideravam que eram pecadores. Eu quero mostrar para os irmãos a ligação do verso 11, que era o parágrafo anterior, com o verso 12, que é um novo parágrafo a qual nós lemos. Observem, acompanhem comigo aqui a leitura, versículo 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Ele disse, embora eu seja totalmente indigno, fui encarregado para proclamar o evangelho da graça de Deus. E essa graça e essa misericórdia se revelaram de forma gloriosa na minha vida, em minha conversão. É isso que ele está querendo mostrar. Então, observe, Timóteo, eu sou grato a Deus por aquilo que ele fez, pela graça derramada sobre a minha vida. Então, nessa oportunidade, eu desejo mostrar aos irmãos, com base nos textos que nós lemos, que a graça de Deus se manifesta de diversas formas na vida do pecador. E no caso de Paulo, a graça de Deus lhe levou do principal pecador a ministro do evangelho. Como podemos ver a manifestação da graça de Deus na vida de um pecador? Eu quero responder essa pergunta. Como podemos ver? Em primeiro lugar, pelo reconhecimento da sua condição de pecador. Olha o versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Certamente, irmãos, a primeira manifestação da graça de Deus na vida de um pecador é ele reconhecer que é pecador. E eu quero mostrar isso, e quero destacar, irmãos, que isso não se dá à parte da lei do evangelho. Você precisa da lei e precisa do evangelho, para que o pecador entenda que é pecador. Parece óbvio, mas não é. Eu vou explicar aos irmãos. Por que isso não é óbvio? Porque não é óbvio saber que a primeira manifestação da graça de Deus na vida do pecador é ele se reconhecer pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque, em certa medida, a grande maioria das pessoas reconhece que peca. É difícil você encontrar alguém, eu acho que talvez os irmãos nunca encontraram alguém que diga assim, eu não peco. Todos dizem que pecam. Todos dizem que quebram a lei. A questão, irmãos, é que não tem a real noção da condição de pecador. Eles não têm noção da sua real condição. E isso só vai se dar por meio da palavra. Olha o que é que Paulo diz. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra, esta palavra. Qual é a palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, a lei leva o homem a Cristo. Por que a gente precisa da lei, irmãos? Porque a lei vai levar o homem a Cristo. A lei vai exigir uma perfeição que o homem não tem, que ninguém tem. Quando você prega a lei, você bota o homem na parede. Você, na linguagem do boxe, você coloca ele nas cordas, no corner. Ele não tem para onde ir, porque a lei exige perfeição. E é nesse momento que o evangelho deve ser apresentado, porque ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar exatamente esse que está nas cordas, que não tem para onde sair, que não tem opção. A Bíblia diz, irmãos, que a condição do homem desde seu nascimento é de pecador, e a lei de Deus condena os pecadores. Não tem outra opção, a lei condena, porque exige deles o cumprimento total, eliminando qualquer possibilidade de salvação pelas obras. Por isso, no Evangelho de Lucas, o publicano batia no peito e disse: ó Deus, sê propício a mim,
pecador. Por que ele diz isso, irmãos? Porque aquilo é a primeira manifestação da graça de Deus na vida de um homem, é reconhecer que é pecador. E ele realmente reconhecia, irmão, não era, ele sabia da sua real condição, porque Cristo, quando descreve, diz que ele sequer tinha coragem de levantar os olhos para os céus. Ele não tinha essa coragem, ele sabia da sua condição. Eu quero lembrar os irmãos que os fariseus, os professores da lei, os que se diziam mestres da lei, e eram mestres da lei, na concepção lá deles, sequer comiam com os pecadores, porque era um escândalo, está lá em Marcos 2,16. Mas foi um ex-fariseu que fez esta maravilhosa confissão, que resume a substância do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo pecadores salvar. São poucos, irmãos, que reconhecem a grandeza da vinda de Cristo. Aqui que Paulo diz, Cristo veio. Poucos reconhecem a grandeza da vinda de Cristo até a terra. Poucos entendem o que foi Cristo deixar a perfeição dos céus para vir para um ambiente completamente contrário à sua perfeição e à sua natureza. Por que as pessoas não têm... Por que elas não entendem? Porque elas não têm noção do estado e na condição que eles vivem. Ele acha que esse mundo que a gente vive está numa condição de normalidade. Mas nós não vivemos num mundo de normalidade. Nós vivemos num mundo de pecado, de transgressão da lei de Deus, a todo o tempo. As pessoas não têm noção que estão transgredindo a lei de Deus, que estão suscitando a ira de Deus sobre si mesmas. É por isso que elas vivem tranquilas, caminhando, trabalhando, comendo, vivendo, um dia após o outro, fazendo planos, trabalhando, estudando. Elas estão tão acostumadas com esse mundo, estão tão acostumadas com o pecado, que elas não entendem que já nasceram condenadas ao inferno. É difícil as pessoas aceitarem o estado e a condição de morte em que já nasceram. Eu vou dizer uma coisa que choca muita gente, ainda nos dias de hoje, que para alguns é escândalo. Os bebês já nascem na condição de morte. Os bebês nascem mortos nos seus delitos e pecados. Eles necessitam da graça de Deus para nascerem de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles nasceram pecadores. Na verdade, a Bíblia diz que eles foram concebidos em pecado. Na sua formação, no início da sua formação, está lá em Salmos 51:5. É isso que a palavra de Deus diz. Consequentemente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, absolutamente todos. Por isso que Jesus Cristo, deixem vir a mim as criancinhas, elas também precisam de mim. Ao contrário do que se imagina, que se interpreta aquela passagem dizendo, as criancinhas já estão garantidas. Esse é um entendimento errado. Deixe elas vir, elas precisam de mim, porque delas é o reino dos céus, elas precisam também de mim. A confissão, irmãos, que Paulo faz, é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Um comentarista bíblico, de forma muito assertiva, disse assim, preste bem atenção, ouça bem isso aqui, irmãos. Cristo veio para salvar pecadores. Ele não veio para ajudá-los a salvarem-se a si mesmo. Cristo não veio ao mundo para induzir os pecadores a salvarem-se a si mesmo. Cristo não veio ao mundo para dar a capacidade aos pecadores de salvarem-se a si mesmo. Ele veio salvá-los. Isto é o que o verdadeiro evangelho afirma. Isto é o que a lei de Deus aponta claramente com todas as profecias. Como Cristo mostrou aos discípulos no caminho de Emaús, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expondo-lhes o que é seu a respeito, o que se a seu respeito constava em todas as escrituras, está lá em Lucas 24:27. O que é que dizia? O que é que todos os profetas diziam? Que para salvar era necessário que Cristo fosse morto e depois ressuscitasse. Por quê? Porque ele veio ao mundo pecadores salvar. Não era isso, irmãos, que os falsos mestres estavam ensinando em Éfeso, porque eles não utilizavam a lei de forma legítima.
Eles não estavam transmitindo a mensagem dos profetas, estavam se ocupando em fábulas e genealogias sem fim. E esses acréscimos não apontam para a real condição de pecador do ser humano, nem mostram a única solução para o pecado, que é Cristo. Meus irmãos, Paulo não apenas reconhecia sua condição de pecador, mas ele deixa bem claro que ele é o principal dos pecadores. A grande questão é, por que ele fez essa ênfase? Por que Paulo disse isso? Será que ele fez isso só e somente só por causa dos pecados que ele cometeu contra o povo de Deus? Blasfêmia, perseguição e violência. Ele diz no versículo 13. Será que foi só por causa disso que ele se considerou o principal dos pecadores? Não foi só por causa disso. Não foi só por causa disso. Ele está deixando claro que seu pecado levou nada menos que Cristo Jesus à cruz. E ele está enaltecendo o poder da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que são alvo dessa graça. Por isso não se aplica apenas a Paulo, irmão. É claro que Paulo não está esquecendo seu passado. É claro que isso está muito vívido na sua mente. Mas olhe, a medida do poder da graça que foi dispensada a Paulo não foi maior do que a qualquer outro. É a mesma medida. Para salvar você, a graça de Deus atuou com a mesma intensidade do que foi em Paulo. Paulo estava bem lembrado da gravidade. Ele sabia. Quando a graça alcançou ele, irmãos, ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que ele devia ter logo se quebrantado ao ouvir a primeira vez o Evangelho. Ele tem em mente que a dureza do seu coração contribuiu para ele se tornar o maior perseguidor da igreja de Cristo. Atos 22, 4 e 5 diz que ele perseguiu o povo de Deus até a morte. Isso nunca saiu da sua mente. Quando ele escreveu isso, irmãos, conduzido pelo Espírito Santo, ele estava lembrado disso. Agora veja, escute, mesmo já perdoado, mesmo com a certeza da salvação, ele continua dizendo: eu sou pecador. Presta atenção, ele não diz, eu fui o principal pecador. Ele diz, ainda sou. Eu não deixei de ser pecador. Eu não deixei de ser. Eu tenho muita consciência de que eu sou pecador. E eu pergunto, irmãos, para aplicar essa verdade, eu pergunto a você, você tem noção do estado e da condição que você nasceu? Ou você acha que nasceu assim com um pecado como todo mundo, porque todos são pecadores, mas essa é a condição de todo mundo, então Deus sabe, e a gente vai vivendo, e a gente vai fazendo aquilo que pode, e o que dá para fazer, e nós vamos fazendo coisas melhores do que piores, e nessa luta Deus vai ver e vai entender. Você acha que é essa condição é essa a sua real condição? Você não tem noção de que é um pecador que está condenado à perdição desde o seu nascimento? Ou você acha que isso é muito forte? Você tem noção que por causa do pecado do seu povo, a única solução foi Cristo se humilhar, descer do céu, vir ao mundo e encarnar? Irmãos, olha, você que está me ouvindo, Cristo não veio salvar um bom filho, Cristo não veio salvar uma boa esposa, um pai atencioso, Cristo não veio salvar aqueles que guardam a lei, como pensava o jovem rico. Lembra o jovem rico que Jesus falou com ele? Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Já tenho feito isso. Quanto a isso, Senhor, está tranquilo, pode ficar sossegado. O jovem rico não tinha noção da sua real condição, ele não tinha. Você está assim? Você acha que tem guardado os mandamentos? Não, de forma perfeita não, né, pastor? Mas eu guardo, né? Respeito meu pai, respeito minha mãe, ajudo as pessoas doentes, meu vizinho. Quando ele está doente, eu levo comida, levo uma sopa, vejo um remédio, até marco o médico para ele, eu vou lá no postinho, eu falo com a agente de saúde, eu me preocupo. Essa é a perspectiva do jovem rico. Só que o destino do jovem rico foi sair triste. E é triste. Quem pensa desse jeito está pensando como os escribas e os fariseus, que Jesus deu uma resposta para ele. Sabe o que é que
Cristo disse para quem pensa dessa maneira, que acha que está cumprindo a lei de Deus e está de alguma forma satisfazendo a Deus, ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando você pensa desse jeito, você está pensando que está bom, que não está precisando do remédio, que não está precisando do médico. E Cristo complementa dizendo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar aqueles que se consideram pecadores, aqueles que sabem sua real condição de pecado, não aqueles que acham que têm uma noção que são pecadores, não. Eu pergunto ainda, assim como os escribas e fariseus, você acredita que precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Porque eu lhe digo que qualquer ensinamento que diga algo desse jeito é falso. O Evangelho diz que o homem é pecador, que está perdido, que não pode salvar-se a si mesmo, que somente Cristo pode salvá-lo. Esta palavra, sim, é de inteira aceitação. Não acredite em outra. Mesmo que você tenha ouvido desde criança, desde a sua infância, você diz: eu ouço isso desde pequeno, eu fui ensinado assim. E todos pensam assim. Olha as pessoas, elas estão se esforçando, elas estão buscando, elas estão fazendo a sua parte. Não é assim, não? Não, você não tem condições de fazer a sua parte. Você não tem condições de fazer parte nenhuma, porque a lei de Deus requer perfeição. Não pense que somente os imorais, os adúlteros, os beberrões, os corruptos, os ladrões é que são pecadores. Porque muitos pensam assim, né? Pecador é para essa categoria, né? Rapaz, o fulano é muito adúltero, é um corrupto. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Paulo não poderia ser enquadrado naquela época em nenhuma dessa categoria. Paulo era um religioso exemplar. Ele disse isso: no farisaísmo eu sou irrepreensível, eu cumpro tudo, ninguém pode chegar para mim e dizer e me enquadrar na categoria de pecador como eles pensam. Mas Paulo disse: eu sou o principal pecador. Então não pense que pecador é aquele que está roubando, desviando dinheiro, mentindo de forma contumaz para o marido, para a esposa, saindo escondido para se prostituir, como a gente diz, para encher a cara. Aquele que está deixando faltar as coisas dentro de casa, para curtir, para farrar. Muitas pessoas pensam que pecadores são as pessoas que se enquadram nessa categoria. Não! Eu digo, Paulo, não se tem, irmãos, nenhum relato que Paulo fazia nada parecido com isso. Ele era um fariseu exemplar. Agora, qual é o seu maior problema? Não se curvou diante do Evangelho. Rejeitou a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Aí, quando a graça lhe alcançou, ele disse: sou o principal dos pecadores. Você tem essa convicção de pecado? Ou você está pensando que tem alguém que é mais pecador do que você? A gente está falando isso e você já se lembrou: eu sei quem se encaixa bem nessa descrição. Tem alguém pior do que eu? Certamente essa pessoa é mais responsável pela morte de Cristo na cruz do que eu. Você tem noção que você precisa ser salvo da justa ira de Deus? Deus se ira? Sim, Deus se ira todos os dias. Deus é perfeito. Esse é um dos maiores problemas da humanidade. Sabe o que é? Que Deus é santo, Deus é perfeito. Isso é o problema da humanidade. Porque quando ele encontra um pecador, ele é justo, ele é perfeito. Quando ele encontra um pecador, ele condena, porque ele é justo. Mas aqueles a quem a graça alcança, ele sabe a sua real condição. E ele diz: eu sou pecador. E essa palavra você deve considerar como verdadeira, porque é a mensagem do verdadeiro evangelho. Qualquer outra mensagem diferente dessa é a adulteração do evangelho. É um falso evangelho. Quem prega diferente disso é um falso mestre. Os irmãos veem como Paulo está fazendo um contraste, está mostrando a sua vida. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, é o poder da graça de Deus na vida dele. E quando a graça recai sobre a vida de um pecador, a primeira coisa que ele diz é: eu sou. Mas ele também diz uma segunda coisa, irmãos, é a segunda lição que eu quero trazer essa noite. Ele, além de reconhecer a sua real condição de pecador, ele também reconhece a sua miséria. Parecem ser sinônimos,
mas eu quero trazer uns detalhes para os irmãos. Olha Paulo reconhecendo a sua miséria. Versículo 13. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Reconhecer a miséria, irmão, significa aceitar o fato de que você não tem a mínima ideia, que você não conhece a razão por meio do qual a graça alcançou você. É você reconhecer a sua miséria. O verdadeiro arrependido pergunta: como é que eu fui alvo dessa graça? O falso arrependido, ele diz: eu sei porque Deus me alcançou. Eu tenho uma noção. Mas o verdadeiro arrependido diz: eu não tenho noção não. Vejam, irmãos, que a graça habilitou Paulo a reconhecer a sua condição antes da conversão. E ainda lhe concedeu o ministério. Então ele pergunta: como isso pode acontecer? Como isso se deu? Como pode acontecer com um blasfemo? Em Atos 26:11 ele disse: muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então ele disse: como é que a graça alcança um blasfemo? Como é que a graça de Deus alcança uma pessoa que não só blasfemava, mas obrigava os outros a blasfemar? Blasfemar, irmão, significa falar mal, difamar, ridicularizar o nome de. Era isso que Paulo fazia. Ele ridicularizava o nome de Cristo. Paulo considerava Cristo um impostor. Por isso ele perseguia todos quantos se diziam cristãos. E por isso que ele não tinha piedade nenhuma deles. Os ensinos de Cristo, seus exemplos, seus milagres, os testemunhos dos discípulos, os testemunhos daqueles que foram alcançados pela graça, daqueles que foram curados, de nada valiam para Paulo. Paulo dizia: tudo isso é mentira. Como se diz nos dias de hoje, isso é mentira desses crentes, é mentira deles. Eles dizem que agora é uma pessoa diferente, conversa. Isso é mentira deles. Isso tudo aí é só casca. Ele ainda, Paulo, né, irmãos, era perseguidor insolente. Ele, irmãos, proferia insultos, era cruel. Ele cometia abusos contra os cristãos. Ele não tinha nenhuma misericórdia. Há traduções, irmãos, que substituem a palavra insolente no versículo 13 por voluntarioso agressor. Atos 26, 9 e 10 diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto. Paulo era agressivo e incansado perseguidor. O próprio Cristo lhe perguntou, está lá em Atos 9:4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, Paulo respirava ameaças e morte contra a igreja, está lá em Atos 9:1. Assolou e devastou a igreja, está lá em Atos 8:3, Gálatas 1:13. Exterminou discípulos de Cristo em Jerusalém, Atos 9:21. Perseguia o caminho, quer dizer, os que eram discípulos de Cristo até a morte, Atos 22:4. Fez muitas coisas contra o nome de Cristo, nós lemos agora Atos 26:9. Encerrou muitos na prisão, e quando eles eram mortos, ele dizia: é verdade, dou fé, pode matar, está fazendo um favor. Aí eu pergunto: como a graça pode alcançar um bárbaro como esse? Isso é um bárbaro, mas isso é a graça é para pecador, é para quem não merece. Cristo Jesus veio pecadores salvar, ele veio ao mundo para salvar essas pessoas que estavam a serviço dos judeus, que recebiam o aval dos romanos para prender seus próprios patrícios. Ele não tinha pena de quem era da sua própria nação. Eu pergunto: a sentença natural não seria a morte de alguém assim? Deus não deveria ter condenado logo ele à morte? Olha, irmãos, Paulo está sempre reconhecendo sua miséria. E ao mesmo tempo, o que é que ele está fazendo? Destacando a graça e a misericórdia. Olha a parte B do versículo 13. Mas obtive misericórdia. Ele diz: pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Logo eu pergunto: quem não nasce na ignorância e na incredulidade? Todos.
A passagem deixa claro, irmãos, que ele não blasfemou contra o Espírito Santo, tá certo? Ele disse que era blasfemo, mas ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Ele não pecou para a morte. Aqui ele diz que ele sequer tinha conhecimento, vivia na ignorância do seu farisaísmo. Ele pensava que estava servindo a Jeová, prestando um bom serviço, convencido de que tinha que fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. E aí foi-lhe concedida a misericórdia. Do mesmo jeito, irmãos, que foi concedido para aqueles que mataram Cristo. Eu vou mostrar para você que a misericórdia é para o pecador. O que é que Cristo disse na cruz, irmãos? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles estavam matando, olha, os que mataram, a parte B do versículo, está lá em Lucas 23, 34, diz: então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. No momento de maior desgraça da vida de Cristo, na morte, eles não tiveram piedade do morto. Ele disse: quem é que vai ficar com a roupa dele? Ele não vai precisar mais, né? Misericórdia para Paulo, misericórdia para quem matou Cristo, misericórdia para mim e para você. Todos pecaram, todos. Será que você reconhece que, assim como Paulo vivia na miséria? Aí disse: mas pastor, o senhor está me comparando a Paulo de novo. Eu estou, meu filho. Você pensa que só Paulo blasfemava, era? Paulo disse que blasfemava. Você pensa que só ele blasfemava? Você acredita que por viver sempre na igreja, nunca cometeu esse pecado de blasfêmia? Porque você vem para a igreja desde pequenininho, porque seus pais trazem você, você acha que você nunca blasfemou? Está enganado. Você já cometeu toda sorte de pecados. Tem que entender que você é um pecador. Toda sorte. Você não é bonzinho. Esqueça. Essa mensagem não é o que tem na Escritura, não. E se você pensa que é bonzinho, Cristo não veio para salvar você, não. Porque ele não veio para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse assim, preste minha atenção: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo disse lá em Romanos 2, 24. Irmãos, Paulo escreveu essa carta à igreja em Roma, onde havia uma tensão entre judeus e gentios. Muitos judeus convertidos à fé cristã ainda estavam confiando nas obras da lei, como a circuncisão, como meio de justificação. Sabe o que estava acontecendo? Os gentios estavam observando que os judeus pregavam uma coisa e viviam outra. Essa hipocrisia levava os não crentes a desprezarem não só a Deus, né, como também o Evangelho. Desprezavam Cristo. E isso, irmãos, ecoa a crítica dos profetas do Antigo Testamento sobre como a desobediência de Israel manchava o nome de Deus entre as nações. Não era isso? Ezequiel diz isso, Ezequiel 36, do 20 ao 23. Então, toda vez que você deu mau testemunho, toda vez que você levou os crentes, que levou os descrentes a observarem seu mau testemunho e a blasfemarem o nome de Cristo, você pecou por blasfêmia, porque você fez com que o nome de Cristo fosse manchado. Paulo diz isso. Você entende? Não tem escapatória. Você está pensando aqui na sua mente, né? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Você fez. Você já quebrou os mandamentos, você já quebrou todos os mandamentos. Se você não reconhece a sua miséria, é um forte sinal de que não há manifestação da graça de Deus na sua vida. Miserabilidade. Eu quero concluir com o versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A transição do verso 13 para o 14 é aquilo que Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou. Está aqui. Paulo diz isso lá em Romanos e está mostrando isso aqui na vida dele, ou seja, está mostrando a manifestação da graça de Deus na vida dele, um pecador. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Transbordou em função de quê? Dos pecados todos que eu cometi, de tudo aquilo que eu fiz no passado. Ele reconhece isso. Ele reconhece a graça de Deus. Aí veja: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, do pecado abundante para a graça superabundante. Transbordou, superabundou. Irmãos, a graça produz uma enorme mudança na vida do pecador. E o pecador manifesta isso. Ele mostra. Não há como ter uma vida piedosa, santa, consagrada,
sem o reconhecimento da condição de pecador e da condição de miséria com que se vivia. Jamais o favor de Deus será considerado imerecido se não houver esse reconhecimento. Se você não reconhecer que é pecador e miserável, o favor de Deus não vai ser imerecido, vai ser merecido. Então preste atenção, os falsos ensinos jamais vão enaltecer o favor imerecido de Deus. Nunca. Jamais vão engrandecer a graça de Deus, porque quando a graça de Deus é mostrada, o favor divino é enaltecido, isso faz com que nenhuma glória possa ser destinada ao homem. Não sobra nada por homem. E o falso ensino não mostra isso. Tem que deixar alguma coisa você tem que destinar para o homem. Aqui, irmãos, a vida de Paulo, seu ministério, também nos serve de parâmetro. Vem para combater os falsos ensinos. Observemos o que a graça de Deus produziu na vida dele. Veja como ele concluiu esse parágrafo no versículo 17. Olha como é que ele conclui. Leia aí. 1 Timóteo 1,17. Olha o que ele diz. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em nenhum momento Paulo fala de algo que ele fez para Cristo, que ele fez por Cristo. Ele fala do que Cristo fez por ele, por meio da sua graça. E ele manifesta isso na sua vida. Aí, irmãos, olhe, só a partir disso que Paulo pode fazer alguma coisa. Ele diz isso de forma muito clara, escrevendo aos irmãos em Corinto. Olha, presta atenção, vamos abrir aí. Não desmarque, a gente já está terminando. Não desmarque 1 Timóteo 1. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está. Ele fez muito mais, irmãos. Ele não está negando isso. Mas ele diz, fui eu, a graça. No contexto de Timóteo, Paulo está dizendo assim: o Senhor me fortaleceu, o Senhor me considerou fiel e o Senhor me designou para o ministério. Foi tudo o Senhor. Por isso ele diz ao Deus eterno, imortal, invisível, graça, glória, honra pelos séculos dos séculos. Observe, Paulo diz aqui que a graça na vida dele gerou fé e amor. E a fé e o amor são em Cristo. É porque ele está unido a Cristo que ele possui essas graças. Então, daí Cristo é dito, sem mim nada podeis. Então é Cristo, irmãos. O que se aplica a Paulo, também se aplica a todos os pecadores. Mais uma vez, não é só com Paulo, se aplica a todos os pecadores. Por isso eu pergunto, para concluirmos, é possível vermos manifestação da graça de Deus na sua vida? É possível ver e identificar um profundo e sincero reconhecimento da sua condição de pecador? Que você é o mais necessitado do perdão divino? Que você foi o responsável pela morte de Cristo? Você tem esse entendimento, você tem essa noção? Você reconhece que sinceramente merecia a perdição, o inferno, que não há motivo algum para você ser alvo da graça de Deus? Você reconhece isso? Reconhecer a miséria quer dizer, eu não tenho ideia da razão de ser alcançado pela graça. Não há motivo para a graça me alcançar. Não tem motivo. Por que a graça ia me alcançar? Eu sou um pecador. Você olha para si e vê-se destituído de qualquer qualidade ou dignidade que porventura pudesse ter levado Deus a manifestar o seu favor a você. No seu íntimo, é assim que você se vê? Sinceramente? Ou mais uma vez eu pergunto, quando você olha para si, você consegue enxergar alguém em estado pior que o seu? Que você não realizou tanto mal assim para o povo de Deus, como fez o apóstolo Paulo? Disse, não, Paulo, né? Paulo. Meus irmãos, a graça só pode superabundar
na vida de alguém que reconhece o quanto pecador é. Vou repetir, a graça só pode superabundar na vida de alguém que reconhece o quanto pecador de alguém que necessita completamente de Cristo para ser salvo. E ele sabendo que não pode realizar nada, nenhuma obra, nenhum feito, nenhuma intenção, nem boa intenção, para ser aceito por Deus. É preciso se considerar na mesma condição do cego mendigo Bartimeu. O cego mendigo Bartimeu exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Se não houver esse grito, a graça não se manifesta na vida. Que a nossa vida, irmãos, manifeste essa graça. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus de graça. Só o fato, ó Deus, de estarmos aqui vivos, ó Deus, isso é o testemunho da Tua bondade, Teu favor. O Senhor tem sido misericordioso e longano, meu Deus. Alcança, Senhor, com o Teu favor aqueles que ainda, Senhor, não têm essa consciência, não têm noção da sua real condição, não conseguem enxergar a sua miséria. Nós Te pedimos, ó Deus, misericórdia. Aqueles que ouviram, ó Deus, a Tua palavra, dá-lhes, ó Deus, essa consciência. Dá-lhes a entender, ó Deus, que qualquer outra palavra, Senhor, diferente disso, não vai lhes levar para o céu, ó Deus. Não vai. É mentira, é engano, é fábula, é conversa, ó Deus, da carochinha. São os falsos mestres que ficam estimulando a mente das pessoas, de modo que elas ficam buscando, ó Deus, alternativas para a sua salvação, quando não há alternativa, só há um caminho, é Cristo Jesus. A mensagem de Cristo, ó Deus, é a mensagem de João, era aquela: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É uma mensagem de arrependimento, e só se arrepende, ó Deus, quem tem a consciência de que é um pecador e da sua miséria. Concede graça, ó Deus, aos ouvintes, para a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.